Mudar de país pode ser a chance também para uma mudança profissional. Foi o caso da Ana Paula Almeida, que de publicitária virou autora de livros infantis e fundou uma editora que tem como um dos principais objetivos oferecer livros em português para crianças que moram fora do Brasil. Ana Paula mora aqui em Londres desde 2019 e cursa literatura infantil em Oxford e também pedagogia, só que no Brasil. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história de brasileiros que moram fora do Brasil. Bem-vinda ao Manda Brigadeiro, Ana Paula, muito obrigada. Obrigada a você, Letícia, pelo convite e parabéns para esse projeto. Ana Paula, eu queria começar falando um pouquinho sobre como você foi morar fora, né? Você foi morar fora por conta do seu marido, é isso? A gente sempre quis ter essa experiência fora do Brasil, com os nossos filhos. Então, a gente sempre deixou claro no trabalho, existia essa possibilidade já. Então, a gente sempre deixou claro que a gente gostaria de ter essa experiência, né, que estaríamos disponíveis. Sim. Então, aconteceu em janeiro de 2017, pouco mais de 4 anos que a gente está fora do Brasil. Primeiro você foi morar no México, né? Isso, fiquei 2 anos no México, na cidade do México, e agora, desde janeiro de 2019, eu estou em Londres, há pouco mais de 2 anos. E foi esse movimento de morar fora que você teve, você percebeu essa oportunidade também bom, agora vou investir numa coisa que realmente era um desejo, era um sonho. Isso te ajudou, te impulsionou? Foi, eu sempre tive vontade. Eu sempre imaginei que eu fosse ter uma segunda carreira na vida. Eu me formei em comunicação social, trabalhei aí quase 20 anos no mercado de marketing em Belo Horizonte, São Paulo. Mas desde que eu tive os meus 3 filhos, eu me sentia muito incomodada com a carreira, o tempo que a gente passava no escritório e aquela vida louca de São Paulo com a maternidade. Mas como estava para sair essa expatriação, eu sabia que seria o momento ideal para fazer essa conversão, para realmente mudar de carreira e fazer o que eu já estava imaginando para mim, como eu brinco que é a minha segunda carreira, né? A segunda parte da vida. Começar essa segunda parte da vida. Porque eu acho que quando a gente sai, né, como você falou, é um recomeço, é uma possibilidade da gente ali abrir um caderno em branco e começar a reescrever de novo. É muito mais fácil, né? Você já se desprendeu de tudo que você convivia, né? Dos amigos, da família, dos seus hábitos, de onde você mora, da sua rotina de trabalho, da sua rotina de vida, principalmente. Então, você tem a chance de remodelar tudo isso, né? Então, foi quando eu falei, bom, agora eu vou realmente fazer o que eu sempre sonhei para esse segundo momento. Foi bom. O começo foi ótimo, me realizei, né, ganhei meu dinheiro, fui feliz, mas realmente depois dos filhos, e vendo os meus filhos crescer, eu falei, não, poxa, agora eu quero ter uma carreira mais flexível, eu quero me permitir trabalhar com o que é uma das minhas paixões, que é a literatura infantil. É engraçado você falar isso, porque eu tenho notado um movimento muito grande, que eu acho que antigamente não acontecia, posso estar enganada, mas da forma como eu estou percebendo, de mulheres que depois dos 40 anos ou mudam de carreira, ou começam um novo projeto, às vezes no mesmo mercado que já trabalhavam, mas enfim, que a gente não pensa que aos 40 a gente está terminando a nossa vida, né? Muito pelo contrário, muitas vezes é quando ela começa a ficar melhor, ou enfim, ou como você, né, pôr em prática um sonho. Então, acho que isso é uma tendência que eu tenho visto, sem dúvida, de mulheres mais maduras, digamos assim, começando projetos e se dedicando a coisas que talvez não fizesse sentido numa outra época. Não. No teu caso, você estava me contando, quando a gente conversou antes, que você sempre sonhou em fazer pedagogia, né? Ou letras. Letras, isso. E aquilo ali, aquela sementinha ficou ali dentro, adormecida. Agora você faz literatura em Oxford, literatura infantil em Oxford, e faz pedagogia. Isso. O que você acha que fez com que você trilhasse esse caminho e que essa Ana
ressurgisse agora? Eu acho que a palavra é coragem, para tudo isso que você falou, da gente mais velha poder tomar as rédeas da nossa vida e falar, bom, até aqui funcionou, agora não funciona mais. Sim. E a gente ter coragem para fazer essa mudança e recomeçar. Uhum. Porque entrar numa faculdade, fazer uma pós-graduação, um mestrado, a gente tem que se estruturar para isso, né? A gente vai passar ali alguns anos envolvida, tem que realmente querer muito. Uhum. E eu sempre quis fazer letras, desde a época do vestibular, mas não tive incentivo para fazer, de pais, de professores, e achei na comunicação alguma coisa no meio do caminho, alguma coisa que eu tinha uma parte criativa envolvida no trabalho, tinha a escrita, que eu adoro, mas que, de uma certa maneira, me daria mais empregabilidade naquela época, há 20 anos, na minha cabeça, do que eu ouvi de pais e professores. Mas sempre tive essa paixão de fazer letras, né? Eu tive uma professora que me desincentivou a fazer, e ela ainda falou assim, faça letras quando você for mais velha. Agora eu estou estudando literatura infantil, porque eu estou com a oportunidade de trabalhar com isso, e senti necessidade de me capacitar mais, né? Eu não quero ser uma pessoa que vem agora do nada, eu vou escrever livros para as crianças, vou abrir, né, uma editora, sem ter conhecimento do processo criativo, da história da literatura e de onde eu quero chegar, né? A gente tem... Eu fiz vários cursos aqui em Londres de creative writing, né, da escrita criativa, para adulto, para criança, até para começar, né, a desenferrujar. Sim. E conhecer mesmo um processo que é novo para mim. Claro. E eu tive um professor que falava assim, as pessoas acham que é fácil escrever para criança, que é uma historinha, imagina, pensa ali uma historinha, escreve. Não é porque a gente não pode entregar uma história mastigada para criança, que não tenha nenhum desafio, nenhum desafio da literatura ali, da linguagem, né, do pensamento da criança, da imaginação. E para fazer isso também não é simples, a gente tem, o nosso português oferece figuras de linguagem maravilhosas, né, uma onomatopeia, né, uma metáfora simples, né, e a gente tem que aprender a usar isso numa história que de bobinha não tem nada, né, e que a gente tem que tirar essa imagem que as pessoas têm, essa opinião que muita gente tem que escrever para criança é fácil. Um texto simples pode ser fácil, mas um texto realmente inteligente que desafia a criança, a gente precisa entender, estudar e se jogar, né, e experimentar. Falando em português, em livro para criança, eu mencionei aqui na abertura que você abriu uma editora e que um dos objetivos é oferecer livros em português para crianças que moram fora do Brasil, porque eu acho isso super interessante. Quando eu mudei para Londres com as minhas crianças pequenas, todo mundo aqui já sabe, porque eu falo toda hora no programa, mas a gente trouxe muitos livros em português e cada vez que a gente viajava, a gente comprava, né, para tentar manter o português. Você acha que essa sua preocupação, ela surgiu depois que você foi morar fora e você disse, porque tem um processo aqui interessante, né? Que é você manter o português como uma língua, né? Como uma língua materna, né? Você ficou sabendo disso depois que você foi morar fora ou você já sabia desse movimento quando você estava no Brasil? Não, a gente não tinha noção. É aquilo que eu falei, quando a gente sai do nosso lugar e vai, né, e realmente vivencia, a gente conhece situações que anteriormente a gente não sabia da existência, né? Então, claro que a gente imagina que quem vai morar fora precisa manter o português em casa, deveria falar com os filhos sempre em português, mas a gente não imagina a dificuldade que é no dia a dia disso, né? Porque as crianças estão crescendo num outro idioma, onde elas, com o passar do tempo, vão se sentir muito mais confortável no novo idioma, e não vão querer falar o português, ouvir músicas em português, ler livros em português. Então, realmente foi uma situação que eu tive maior conhecimento quando eu saí do Brasil, né? E mais ainda aqui na Inglaterra, porque no México a gente convivia mais com pessoas, com brasileiros, e ainda era muito cedo, meus filhos eram muito pequenos. Então, agora já há mais de 4 anos fora, já acontece muito mais isso. Né, da imersão no inglês é muito maior e a dificuldade de manter o português também.
né? E olha que eu só estou há 4 anos fora, né? Você que está mais, e muitos casos que a gente vê aqui de crianças, às vezes que até, inclusive, nasceram aqui. Sim. Né? A situação é muito mais difícil, porque elas não têm vínculo com a língua, né? Não é só o idioma, é a vontade de querer falar, porque querem fazer parte daquela cultura brasileira, né? E do vínculo realmente com o Brasil. Não só com a família, mas com a cultura brasileira como um todo. É difícil, é difícil. Tem algumas iniciativas que eu lembro que quando a gente chegou aqui em Londres, eu descobri algumas iniciativas. Acho que tem um esforço muito grande dos pais em ficar falando português. Sim, né? Sem dúvida. Mas eu acho que iniciativas como essa, por exemplo, de poder oferecer livros em vários lugares do mundo, isso eu acho muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona isso, porque você estava me contando que tem a questão da impressão já no próprio país, né? Porque eu acho que não tem mais livros brasileiros ao redor do mundo também por conta dos custos de importação. Conta um pouquinho para a gente como é esse mercado, já que você tem a editora agora que faz isso. Tem algumas possibilidades, né? Tem algumas empresas que trazem o livro importado, e aí ele, obviamente, fica muito mais caro pelas taxas de importação, e revendem aqui, o que já é maravilhoso, porque as famílias têm acesso, têm livros já consagrados na literatura infantil brasileira. Adulto também tem, mas estou falando mais aqui da infantil, porque é o meu público, né? Sim. E tem essa opção, que não tem muito tempo que existe, que é uma impressão sob demanda no país local, de onde essa família, os brasileiros estão. Qual é o diferencial? Que é o que a gente escolheu trabalhar, né, na Acolá. É a impressão sendo feita no país onde o livro é vendido, faz o custo ser muito mais competitivo. Sim. Né, porque ali vai ter os impostos locais só. Essas empresas distribuidoras que fazem isso, elas têm o arquivo do seu livro, ela imprime ali, então ela consegue oferecer para as famílias um livro muito mais com preço competitivo com o do mercado local. Então esse é o grande diferencial, né? E aí a capilaridade disso tudo, né? Porque tem empresa que tá conseguindo chegar quase no mundo todo. Tem tanta coisa mudando, né? Ainda mais com essa pandemia, quer dizer, você faz literatura infantil aqui em Oxford e está fazendo pedagogia no Brasil? Eu tô porque eu trabalho com educação também, né? Eu também sou professora aqui de português como língua de herança e consigo unir essas duas paixões, né? A literatura e a educação, elas têm uma convergência muito grande, né? Porque meu público é o mesmo. E eu resolvi fazer pedagogia por 2 motivos. Primeiro, porque realmente eu queria me capacitar ainda mais. Eu não quero que eu seja vista como a publicitária que foi lá e está dando aula, sem conhecimento de metodologias educacionais. Enfim, eu quis realmente me capacitar. E porque, se um dia eu voltar para o Brasil e eu quiser trabalhar com isso, o MEC me exige o diploma de pedagogia para estar dentro de sala de aula. Então, eu estou fazendo por esses 2 motivos. Ana, e por que você acha que tem diferença em contar uma história em português e uma história em inglês? Você acha que tem diferença quando a gente tem uns filhos de brasileiros que estão morando fora? Tem, com certeza. Primeiro, o vocabulário, né? Toda história vai ter algo novo para aquela criança. Como um outro idioma também, né? Como apresentar um livro em inglês para quem está no Brasil, né? Ela sempre vai trazer um vocabulário novo. Então, isso já tem uma diferença, e aí pode gerar curiosidade na criança, né? Os pais que estão lendo ali para a criança, ou a própria criança, quando já lê, ela pode ficar curiosa em relação a isso, e querer entender mais, e uma coisa leva a outra. É uma oportunidade de trazer um vocabulário maior para a criança. Além disso, dependendo da história, ela pode trazer elementos culturais importantes, né, do Brasil. Então, a história pode falar de uma brincadeira que tem no Brasil, ela pode mostrar, no meu último livro eu mostro um pé de jabuticaba, eu mostro minha infância em Minas Gerais, com as 3 Marias no céu. Então, trazendo elementos culturais, tudo isso ajuda para o vínculo aumentar, né? Porque a minha missão é realmente munir essas famílias para que elas tenham recursos
para fazer com que o português cresça em casa, como que seja realmente a língua materna, e para que os vínculos com a família que está lá no Brasil também se mantenham. Claro. Né? Porque a gente escuta muito isso das famílias, né? Olha, os meus filhos já estão com dificuldade de falar com os avós. Eu preciso colocá-lo na aula de português. Eu preciso que ele, e a gente também escuta, eu quero que ele se envolva, que ele tenha vontade de aprender o português. E aí, a cultura é muito importante, porque aí você vai ver uma criança que vivenciou uma festa junina, um carnaval, que aprendeu uma lenda, que aprendeu sobre o boto rosa na Amazônia e gostou daquilo, ela vai ter muito mais curiosidade, ela vai usar isso para falar com os avós, aí quando for visitar os avós vão fazer uma canjica, vão fazer uma feijoada, e ela, aos poucos, vai se envolvendo muito mais com o Brasil, né, com a cultura ali, que é a língua do coração, né, a língua materna. Daquela se identificando também, né, porque eu acho que tem essa questão da identificação. Ana Paula, eu estava pesquisando, e o dia 16 de maio é o Dia Mundial do Português como Língua de Herança. Isso. Eu não sabia disso. Tem uma data já. Acho que talvez muitas pessoas também não saibam disso, da nossa língua. E é interessante esse trabalho que existe do português como língua de herança. É uma entidade, eles fazem congressos. Explica um pouquinho, que eu sei que você também é super enturmada aí com essa turma aí do português. O português como língua de herança é uma iniciativa, né, um movimento mundial, e que já tem um tempo que existem já, inclusive, trabalhos acadêmicos de mestrado, doutorado, estudando esse movimento e os resultados disso já em adultos que cresceram tendo experiência do português como língua de herança em casa. E são existem iniciativas em mais de 25 países. Aqui em Londres, na Inglaterra, por exemplo, são 10. São 10, quando eu falo iniciativas, podem ser escolas, ou podem ser grupos de mães que começam a se juntar para que os bebês e as crianças pequenas tenham amigos para brincar, e eles contam história, eles fazem brincar. Então, geralmente começa assim, começa com os pais que querem que realmente o português, que eles tenham crianças para conviverem com os filhos, e que o português seja alimentado por esse vínculo com as outras pessoas que falam a língua, né? Então, as iniciativas estão espalhadas no mundo inteiro, e, inclusive, tem um encontro, né, que eu contei na nossa conversa, que é o CEPOL, um seminário das iniciativas de português como língua de herança. Eu pude participar da última, que foi em Pisa, há 2 anos, e esse ano seria em Barcelona, mas não deve acontecer, né, por conta do Covid. E o que se fala nesses seminários? Como é? Muita troca, né, de prática e de teoria, né, então sempre tem e também do mercado como um todo, né, geralmente tem sempre uma das palestras, a de abertura do último evento que teve, foi uma exploração do crescimento do português no mundo. Isso é uma tendência, isso veio crescendo nos últimos anos, e depois existe muita troca, tanto teórica desses trabalhos que eu te contei, né, quanto prática, muitas práticas, não só de iniciativas, mas às vezes, um projeto, um compartilhamento ali de resultados de um projeto, uma pesquisa. Então, um congresso mesmo, um seminário de encontro dessas iniciativas para trocarem e uma aprender com a outra, né, porque eu falei que tem algum tempo, mas não tem tanto tempo assim, né, então acho que os primeiros trabalhos têm cerca de 8 anos. Você tem a vontade de escrever um livro para criança sobre mudar de país? Quando ela... Tenho, inclusive um que eu estou escrevendo agora, eu já estou colocando esse contexto. Ele não é sobre isso, mas vai fazer parte do contexto. Então, eu não comecei assim com esse tema, mas é natural que isso surja. Eu estou esperando ter mais experiências, eu tenho vontade de falar do México, eu tenho vontade de falar da Inglaterra, e eu tenho ainda que pensar num projeto maior sobre isso. Se eu vou fazer uma série, se eu vou fazer uma criança que vai viajar pelo mundo, enfim, tem tanta coisa para explorar, que a gente precisa organizar essas ideias, né, para que não seja, para que seja realmente um projeto redondo, para que não seja um aqui, outro ali. Não, eu quero fazer disso algo realmente importante, grandioso.
quando a gente lê alguma coisa, né, um livro que de alguma forma a gente se identifica, é bom também, né? Porque acho que é Sem uma forma dúvida. da gente crescer, de amadurecer esse processo todo, né? E acho que para a criança é muito importante, porque uma mudança de país é muito intensa, né? Se para a gente, É. adultos, né? Eu vejo que as pessoas com quem eu converso aqui no Manda Brigadeiro são tantas questões, eu fico imaginando para uma criança o quanto não deve ser também intensa essa troca. E muito sentimento envolvido, né? Então, e a literatura tem esse poder, né? De tocar na criança, de ajudar um diálogo, né? Sim, Então, um livro, assim, sobre sentimentos, por exemplo, é super importante. é, Né? E também é uma maneira, eu que também me instiga a escrever sobre isso, de trazer fatos, né, sobre os países. Então, por exemplo, no México, tem tanta coisa mística, né, dos astecas, dos maias, né, eu já pensei, vou escrever uma história sobre Teotihuacan, que é onde tem a pirâmide do Sol e da Lua, que é um lugar lindo, um lugar pertinho da cidade do México. Dá para trazer essa história, dá para trazer uma fantasia, mas trazer fatos também do que é isso, né? Então a criança acaba, numa ficção, ela acaba aprendendo fatos reais também. Então sim, é interessante trabalhar com elementos da não ficção dentro de uma ficção, né? Então sim. tem Muito. muita ideia sobre esse assunto. Que bom, né? É, A sua profissão é essa, né? exatamente. O primeiro livro foi O Primeiro Gol? Isso, o primeiro gol Conta um pouquinho pra foi. gente sobre o livro. O livro foi feito por uma editora também de uma brasileira nos Estados Unidos. Eu Uhum. escrevi essa história no México, acho que a gente, né, como eu já te contei, a gente que é de comunicação, a gente gosta muito de escrever, né? Eu sempre escrevi, assim, escrevi coisas sobre mim, às vezes sobre algum fato que aconteceu naquele dia, como Uhum. o journaling aqui, né, Uhum. aqui é muito feito, né, o Sim, diário que as pessoas diário. escrevem ali sobre todos os dias. E eu tive uma experiência com o meu filho no México, que foi uma experiência de adaptação de vida dele. Ele teve muita dificuldade de adaptação no México, e o que ajudou a adaptação dele foi o futebol, porque é um Uhum. lugar que ele se sentia confortável e onde ele conseguiu começar a fazer amizade, porque chegou lá, ele não falava a língua e estava triste de ter perdido os amigos do Brasil. Então, o futebol foi um elemento muito importante para ele, e eu fazia questão de estar com ele o tempo todo. Assim, eu levava, eu assistia, eu buscava, até que ele se sentisse confortável. Uhum. E eu vi a evolução dele no futebol, com o esporte, com a vontade de crescer e de fazer um gol. Não só de fazer um gol, mas é porque o gol é muito representativo, né, no futebol. Claro. E ele tinha 6 anos, e ele não tinha tanta facilidade com o futebol, ele estava aprendendo. Então, o sonho dele era fazer gol, como os meninos que estavam ali fazendo no clube. Sim, Então, o dia que ele fez o primeiro gol dele, eu estava presente. E foi muito emocionante para mim. Porque sim. foi tudo que ele viveu naqueles meses todos, tudo, aquele gol representava não só uma superação para ele no esporte, Sim, mas uma superação de adaptação do novo país. E eu claro. cheguei em casa esse dia e escrevi essa história. Escrevi, Uhum. assim, aquela coisa que a gente fala muito, né? Eu vomitei, Aham. aquela emoção que eu estava sentindo, né? E aí aqui na Inglaterra, depois de realmente passar uma fase aí que a gente se envolve com adaptação, eu falei, bom, agora eu vou escrever, porque aquela história pode virar um livro, ela tem uma mensagem muito importante de determinação para as crianças. Então eu Sim. quis escrever sobre isso, ela virou um livro, O Primeiro Gol, e foi publicado há um ano, em fevereiro do ano passado. E foi para uma editora nos Estados Unidos, mas você publicou lá nos Estados Unidos e publicou no Brasil também, e o livro é em português. Essa editora também funciona como a nossa, foi por isso que eu conheci esse trabalho. Ah, tá. Ela Uhum. que me apresentou a esse modelo de negócio que permite a venda local. Ah, que Então, ótimo. é a ABC Multicultural, agora virou uma editora parceira, né? Mas o meu livro está no mundo inteiro, o primeiro gol, o O primeiro primeiro. livro, né? E E aí, depois, o próximo eu já segundo fiz. agora, agora tu lançou Os Bolsos do Vovô. O segundo agora eu lancei, eu criei com uma amiga de faculdade, inclusive, no Brasil. Então, eu estou na Inglaterra, ela está no Brasil, é bom porque a gente tem esses dois olhares, né? Dentro e fora do país. A Uhum. gente, ano passado, lançou o livro dela, foi o primeiro livro da Acolá, que foi o Tique Tique, e agora a gente lançou o meu, que é o segundo, Os Bolsos do Vovô,
E até o meio desse ano a gente já vai ter outros 3 chegando. Que ótimo. E os bolsos do vovô, sobre o que é a história? Os bolsos do vovô é sobre um avô que encanta a neta, porque ele tira várias coisas do bolso ali ao longo do dia que eles passam juntos no sítio no interior do Brasil. Então ela quer pegar uma fruta, ela quer chupar uma laranja, e ele tem um canivete do bolso, ele tira e descasca a laranja para ela, e depois eles vão para o galinheiro, e ele tira minhoca do bolso para dar para as galinhas, e ela fala, gente, como é que cabe tanta coisa nesse bolso desse avô? E ela fica encantada com aquilo, ela fala, esse bolso, ele deve ser muito fundo. E o desfecho dessa história, e aí tem vários exemplos, né, que aí eu aproveito para colocar esses elementos que eu contei da cultura brasileira, e principalmente, né, do interior, do campo do Brasil. E o desfecho é o avô vai dormir, ela vê aquele macacão, eles usam um macacão, com 4 bolsos assim, bem fundos, e ela vê aquele macacão pendurado no cabideiro e fala, agora eu tenho a chance de descobrir o segredo desses bolsos. Então é aquela dúvida se ela vai descobrir o segredo, ou se ela mantém a fantasia para os próximos dias, né, com o avô. Aquela dúvida que tanta criança passa, né, naquele momento, eu quero descobrir ou não quero descobrir sobre essa fantasia, né? E o avô aí simboliza aquele adulto que tantas vezes representa esse tipo do dono da fantasia para a criança, né? O avô com aquelas histórias encantadoras, aquela fantasia toda que ele traz, é o que deixa a neta encantada, né? Então, foi num momento uma coincidência maravilhosa que esse livro foi lançado agora, né? Porque a gente celebra realmente esse amor, essa relação de afeto entre avós e netos. É verdade. Né? E que foi tão afetada na pandemia, né? Está sendo ainda. Agora menos, porque a vacina, graças a Deus, está chegando e sendo priorizada para os nossos avós, né? Ana, e quem quiser comprar o livro, como faz? Tem Instagram? Como é que é? Dá o caminho das pedras. O livro, por enquanto, está na Amazon. Todos os marketplaces da Amazon, são 8 marketplaces. Marketplace, que você diz, é lugares no mundo, é isso? Isso, então tem a Amazon do UK, né, do Reino Unido, da França, da Alemanha, da Itália, da Espanha, do Canadá, dos Estados Unidos e do Japão, que tem o livro físico, e todos os outros têm o e-book. E em breve a gente vai conseguir oferecer o livro para mais lugares do mundo. Que ótimo. E tem o Instagram também, o seu Histórias da Ana. Como é que a gente pode dar de dica aí para quem? O meu, Ana Paula, autora, é o Histórias da Ana, e que eu falo não só sobre literatura, mas também sobre bilinguismo, sobre o português como língua de herança, sobre a minha vida aqui, fora do país, né? E o da Acolá, é a Acolá Editora, que é a nossa novíssima editora, né, que acabou de nascer. Olha, adorei a nossa conversa, muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Eu acho que outras pessoas que estão escutando o programa, que moram fora, também vão gostar, porque a gente manter o português, né, a gente ter boas histórias para os nossos filhos, acho isso fundamental. Então, queria te agradecer. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade de contar aqui a minha história, é sempre gostoso bater um papo com quem tem experiências parecidas com a gente, né? E fico muito honrada de fazer parte aqui do podcast, que tá uma delícia de escutar. Obrigado, Ana. Bom, o Manda Brigadeiro hoje fica por aqui e até a próxima semana.